Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre o pensamento humanista e científico que vai dar início à nossa conversa, à nossa sequência de aulas sobre o Renascimento e também sobre as reformas religiosas. Mas antes de dar início a esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora, bora pro vídeo. Então, na Europa medieval, o estudo e o conhecimento eram dirigidos pelo clero católico, ou seja, pelos representantes religiosos do catolicismo, que administrava as escolas e as universidades. Para os clérigos, o mundo deveria ser compreendido a partir de um único caminho, o da fé e da religião. Assim, eles defendiam uma visão teocêntrica, na qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, o centro do universo. Mesmo os pensadores da chamada escolásticas, que era uma espécie de um grupo que procurava conciliar a fé e a razão, esses defendiam que a verdade absoluta, total, estava na palavra revelada por Deus nas Escrituras. Essa forma de ver e guiar o mundo já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desde o século XI, como por exemplo a urbanização, a intensificação do comércio e também o enriquecimento da burguesia. Nesse contexto, foram surgindo novas ideias, especialmente no campo da educação, que pretendiam renovar os estudos tradicionais a partir da valorização de outras áreas do conhecimento, como por exemplo a história, a filosofia, a literatura, a retórica e também a matemática. Com esse objetivo e para se diferenciar do homem e da cultura medieval, muitos intelectuais e artistas foram buscar inspirações num período considerado por eles de grandes realizações e esplendor, a Antiguidade Clássica, que é o período que trata ali sobre a Grécia, sobre Roma, que é também conhecido como o período greco-romano. Esse movimento intelectual e cultural que expressava o novo modo de pensar do homem moderno, que surgiu na Península Itálica em fins do século XIV e início do século XV, e ficou conhecido como Renascimento. E o que se pretendia fazer nascer de novo é o que você vai ver agora. Mas primeiro, por que Renascimento? A palavra renascimento, ela traz uma série de questões sobre o seu significado. É importante verificar que foram os próprios artistas da época que usaram o termo para definir suas obras em oposição ao que vinha sendo produzido até então. Essa concepção, ela trouxe algumas implicações. Primeiro porque se criou uma visão hoje considerada equivocada de que a Idade Média foi um período de atraso, um milênio de trevas durante o qual o conhecimento e a cultura da Antiguidade Clássica teriam desaparecido. Os estudos feitos sobre esse assunto mostram que nem a Idade Média foi um período de atraso e estagnação, nem os valores da Antiguidade Clássica desapareceram no período. A cultura greco-romana desse período da Antiguidade Clássica continuou na literatura, nas teorias políticas, na educação, na filosofia e em vários outros campos do conhecimento. Um segundo problema é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora do seu tempo. Ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana, o que eles de fato conseguiram foi criar um estilo artístico novo, que logicamente retomava alguns valores e técnicas da cultura greco-romana, mas que expressava algo novo, refletindo o humano e a sociedade do final da Idade Média. Esses artistas eram homens do seu tempo, ou seja, eles viviam num mundo onde o cristianismo e as ideias religiosas continuavam com muita força, enquanto novos valores, grupos sociais, conhecimentos e atividades econômicas surgiam ou se desenvolviam rapidamente. Não por acaso, o movimento renascentista nasceu nas prósperas cidades italianas no final do século XIV. Nelas, uma burguesia enriquecida com as atividades urbanas descobria na beleza das obras de arte um meio de expressar o seu poder e também a sua riqueza. Mas o que foi o humanismo? Então, um período de grandes transformações pelo qual passava a Europa propiciou a origem de uma nova forma de pensar, o humanismo. Esse movimento intelectual do Renascimento, que surgiu nos centros urbanos mais desenvolvidos da Península Itálica, ficou conhecido como humanismo, que se voltava para a busca do conhecimento sobre o ser humano e também da natureza por meio da investigação, da observação e da crítica, e claro, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Nessa perspectiva, os humanistas acreditavam que as pessoas deveriam deixar de lado a submissão, a devoção religiosa como centro da existência e a vida contemplativa da época medieval para assumir uma postura mais ativa, mais inventiva, observadora e capaz de aproveitar dos recursos do seu mundo e também do seu tempo. Assim, em substituição à visão teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano como centro do universo.
e o homem no lugar de Deus deveria ser a medida de todas as coisas. O humanismo também estava associado a outros valores próprios do mundo burguês que se desenvolvia, como por exemplo o otimismo, que era ali o pensamento positivo e aberto em relação ao novo. Também o individualismo, que seria a afirmação da liberdade do indivíduo em relação à sociedade, e por fim, a competição, que era ali o incentivo à capacidade de agir do ser humano. É importante comentar com vocês que os humanistas não eram ateus, pelo contrário, eles eram cristãos, que defendiam a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão racional, pois entendiam que a razão não deveria estar a serviço da fé, mas ela deveria ser livre. Então a valorização da razão do ser humano e dos estudos sobre a natureza contribuíram para o desenvolvimento do pensamento científico. Até o final do século XV, por exemplo, acreditava-se que diversos fenômenos da natureza, como por exemplo doenças, eram manifestações da vontade divina. Questionando essas verdades absolutas, muitos estudiosos buscaram explicar o mundo ao seu redor por meio da observação e do experimentalismo. Para isso, eles valorizavam o cálculo e a matemática, o projeto e a precisão, o método e o rigor, realizando muitas descobertas e inovações técnicas. No campo da matemática, da física e também da astronomia, se destacaram algumas personalidades que eu quero comentar com vocês. Então, por exemplo, o Nicolau Copérnico, que foi um astrônomo polonês, ele contestou a teoria geocêntrica, que foi elaborada pelo grego Ptolomeu e foi confirmada pela Igreja Católica, que dizia que a Terra era o centro do universo. No lugar dessa teoria, Copérnico defendeu a teoria heliocêntrica, que segundo essa teoria, o Sol era o centro do sistema planetário e a Terra e os outros planetas giravam em torno dele. Uma outra personalidade é o Kepler, um astrônomo e matemático alemão que se dedicou à observação do planeta Marte e também elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. E uma última personalidade que eu quero comentar com vocês é sobre o Galileu Galilei, que temos um vídeo todo dedicado a ele, explicando a sua história, sua biografia, mas aqui eu vou comentar de forma bem breve, bem resumida, quem foi Galileu Galilei. Então ele foi um astrônomo, matemático e filósofo italiano que aperfeiçoou a luneta, que foi um instrumento que permitiu que ele descobrisse as luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as manchas do Sol e a dimensão da Via Láctea e do Sistema Solar. Ele também foi considerado o pai da física moderna e Galileu desenvolveu a lei da queda livre. E além de tudo isso, por meio de suas observações astronômicas, ele confirmou a teoria heliocêntrica de Copérnico que eu acabei de comentar com você. E se você quer um vídeo falando só sobre Copérnico ou Kepler, deixe aqui nos comentários, lembrando que já temos um vídeo sobre Galileu. E agora vamos voltar para o tema central da aula. Então você deve estar se perguntando como todas essas invenções e conhecimentos foram divulgados naquela época. Então até a metade do século XV, os livros eram copiados por monges copistas, o que limitava a quantidade e também encarecia a produção em grande quantidade. Além disso, o conhecimento se encontrava em grande parte guardado nas bibliotecas de mosteiros, dificultando ainda mais a difusão do conhecimento. Um passo decisivo para mudar toda essa situação foi dado em 1450, quando o alemão Gutenberg desenvolveu a partir de um modelo chinês a prensa de tipos móveis e os tipos móveis metálicos. A prensa era uma máquina que comprimia em uma superfície os tipos móveis embebidos em tinta. Esse invento permitiu agilizar a reprodução de livros e, consequentemente, aumentar a produtividade e também baratear os custos. Com a invenção de Gutenberg, as ideias humanistas puderam ser difundidas para as várias regiões da Europa. E vale comentar com vocês que o uso dessa prensa só se tornou popular no século XIX, com a produção industrial de livros. Mas apesar de todas essas inovações, é preciso considerar que a criação e a difusão de novas formas de pensar foram tarefas difíceis. Isso porque muitas dessas ideias, como por exemplo a teoria heliocêntrica, eram consideradas revolucionárias para a época e significavam a ruptura com a doutrina da Igreja. Ao questionar as verdades estabelecidas, muitos pensadores e cientistas foram excomungados, perseguidos, torturados e até mesmo condenados à morte. Alguns preferiram viver no exílio, outros evitavam morar em algum lugar específico para não serem notados. Um exemplo absurdo foi o de Giordano Bruno e Miguel Servetti, que foram queimados vivos pela Inquisição. Galileu Galilei, que eu já comentei com vocês, ele foi repreendido pela Igreja e teve de negar as suas descobertas para escapar da condenação à fogueira. Apesar desses obstáculos, as ideias continuaram a florescer com todo vigor. E entre os novos pensadores se estabeleceu uma rede de apoio, de troca de ideias, de descobertas, de formação de novos alunos e também de apoio nessas viagens, nessas buscas pelo conhecimento. Mas claro, vale ressaltar que tudo isso com muita dificuldade, como você já viu.
Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre o pensamento humanista e científico, sobre essa introdução ao Renascimento, sobre todas essas descobertas que eu comentei com vocês, e até a nossa próxima aula.